Graças e paz, irmãos, amém? Tome seu assento. Obrigado, Ministério de Louvor, por um momento de louvor, de adoração, por nos conduzir nesse momento tão especial da reunião, a qual nós podemos cantar, expressar, podemos levantar as mãos. É muito bom poder adorar ao Senhor. Feliz em poder estar de volta depois de alguns dias de férias com a família, e fizemos uma boa viagem, um tempo de descanso, mas já estamos de volta com saudade do calor humano que só Cuiabá tem, só Mato Grosso tem esse calor humano. Já o calor lá de fora, nem tanta saudade assim, mas faz parte da nossa vida aqui. Estou feliz. Eu não estava escalado para pregar hoje quem era o pastor Oswaldo que estava escalado para pregar, e ele estava retornando de Campo Grande ontem, e o meu irmão me mandou uma mensagem, falou: olha, acho que você vai ter que pregar, o pai não vem. Eu falei: o que foi? Torceu o pé, e ele ia dirigir, não dava para vir. Depois eu liguei para minha mãe, fiquei sabendo que ele quebrou o pé, ele quebrou o tornozelo. Então ore por ele, 14 dias com o pé para cima, sem poder colocar no chão, e depois tem que engessar, e tem só um dia, e minha mãe disse que ele já estava pilhado hoje, então nem engessou ainda. Então orem por ele. Ele foi brigar com uma mexerica, com uma pocã, e quebrou o tornozelo. Então acontece. Os homens mais velhos também fazem artes, então acontece. Ore, meu irmão está indo para lá buscá-lo, não sei nem como que vai trazê-lo, porque não pode mexer, mas ore para que dê tudo certo, amém? Que ele possa voltar, se recuperar bem. O médico falou que precisa ficar quietinho para não ter que fazer uma cirurgia. Então que o Senhor traga essa calma a ele. Feliz em poder estar aqui, como eu já disse. Momento de nós pregarmos a palavra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo, por enquanto, 16, mas nós vamos fazer um sermão expositivo aqui. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, ligada, se quiser acompanhar, escrever, anotar, ou acompanhar aqui pelo telão, da maneira que você achar melhor. Capítulo 5, versículo 16 de Mateus, diz assim, é Jesus falando: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amado Deus, bondoso Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Fale conosco, Pai. Coloca um temor no nosso coração neste momento, e uma alegria também, uma vontade, sabe, uma fome pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa mesa, neste banquete, que possamos nos alimentar, deliciar, e possamos nos satisfazer pela pregação, pela exposição da Tua palavra. Meu Deus, nós, todas as vezes, todos os dias, que abrimos os nossos jornais, ligamos os nossos jornais, há tantas notícias terríveis. A pandemia nos assola, guerras políticas, pais contra filhos, filhos contra pais, marido matando a esposa por causa de um time de futebol, crianças sendo acorrentadas, abusadas, homicídios, estupros, violências, notícias ruins. Somos bombardeados todos os dias, corrupção, miséria, injustiça. Mas quando nós abrimos a Tua palavra, encontramos paz, esperança, alegria, refrigério, alimento saudável. Pai, então faça isso conosco nessa noite.
que possamos voltar os nossos olhos para a Tua palavra e enxergar a beleza de Cristo, da Sua mensagem, e que mesmo neste mundo caído possamos brilhar através das nossas boas obras, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Faça isso conosco nesta tarde e noite, ensina-nos, para que possamos brilhar através de boas obras, e que Cristo apareça e seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. O contexto do texto de Mateus capítulo 5, nós temos João Batista pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando, arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista, e o seu batismo era o batismo de arrependimento. Depois de João Batista, nós temos o próprio Cristo trazendo essa mensagem, a mensagem do reino. Mateus capítulo 4, versículo 17: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. O reino foi estabelecido e o reino está por vir. É a teologia de já e ainda não. Já e ainda não. O reino já está presente em nós, se faz presente na igreja, mas ainda está por vir em sua plenitude. No versículo 23, o autor fala de uma das missões de Jesus Cristo. Versículo 23 do próprio capítulo 4 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus veio estabelecer o reino como? Ensinando. Jesus veio estabelecer o reino como? Pregando o evangelho, a mensagem do reino. Jesus veio estabelecer o reino como? Operando milagres. Aqueles milagres eram como um certificado da sua mensagem, porque as doenças tinham que se prostrar, os demônios tinham que bater em retirada, o mar tinha que obedecer à voz de Jesus, o vento tinha que se aquietar, todos se prostravam diante do rei do reino, e o reino é de Cristo, e Cristo é o rei. E essa é a mensagem. Ele percorria ensinando, pregando e operando milagres. Então esse reino que Jesus veio estabelecer e estabeleceu também está por vir ainda na sua plenitude. Mas quando Jesus ensina, prega, e as pessoas se arrependem dos seus pecados e se convertem a Cristo, esse reino já é estabelecido no coração de cada pessoa. Já estamos no reino, já vivemos debaixo de um rei, de um governante, já somos servos deste rei, já somos cidadãos de uma nova terra. Veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13: Ele nos libertou, já aconteceu, já foi, Ele já nos libertou, Ele não vai libertar. Não é daqui a um tempo, não é no futuro. Ele já nos libertou do império das trevas. E o que é que Ele fez? Nos transportou. Ele já fez, já vivemos no reino. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo foi lá e te arrebatou, te arrancou pelas raízes, te arrancou das garras de Satanás, te livrou do império. É uma grande diferença entre império e reino. Te livrou das garras de um imperador mau e te trouxe para um reino de amor do seu Filho, Cristo Jesus. O reino que nós ainda herdaremos já habita em nós. O reino de Deus habita em pessoas imperfeitas, mas convertidas. Imperfeitas, mas convertidas.
Só que quando esse reino vier na sua plenitude, então os imperfeitos convertidos serão convertidos perfeitos, santos, indesculpáveis, irrepreensíveis diante do Senhor, porque nós somos transportados, justificados em Cristo. E agora, com essa consciência do reino que está por vir e já veio, do reino que virá, mas já habita em nós, a qual nós já fazemos parte, com essa consciência, Jesus começa o capítulo 5, começa o seu grande e famoso sermão do monte, começa com as bem-aventuranças. Jesus começa a falar com as multidões, mas dá-se a entender que ele fala ao pé dos ouvidos dos apóstolos, dos seus discípulos, que já tinham uma consciência deste reino. Dos versículos 3 a 11, temos 9 bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurados, bem-aventurados, ou seja, afortunados, felizes são. É uma ideia do reino de Cristo. Nós somos felizes por participar, fazer parte deste reino. Eu me lembro, eu já li esse texto várias vezes. Eu lembro uma vez estava lá nos Estados Unidos, na casa de uns amigos, e fui para o meu devocional ler a Bíblia e li esse capítulo 5. Eu falei, está aqui a carta para a felicidade, está aqui. O mapa que Jesus deixou para nós com as suas instruções está aqui. Esse mapa está aqui, porque 11 vezes bem-aventurados, felizes, felizes, afortunados, regozijai-vos, alegrai-vos. Eu falei, isso aqui. E Jesus começa com essa mensagem, uma mensagem para aqueles que vão viver num reino de alegria, porque na presença de Deus, a presença de Deus há muita, mas muita alegria. E Jesus então começa trazendo essa mensagem. Nos versículos 3 e 10, nós temos a recompensa do reino dos céus, uma herança futura, eterna e que já se faz presente. Mas no meio destes versículos temos outros privilégios. Privilégios esses que já nos foi dado, que pertence ao reino e àqueles que fazem parte do reino. Privilégios como conforto, propriedade da terra, justiça satisfeita, misericórdia, visão de Deus e o grande título de filhos de Deus. Nós que éramos filhos da desobediência, nós que éramos filhos da ira, somos agora filhos de Deus. E o versículo 3 diz, capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm consciência que não são autossuficientes. Bem-aventurados são aqueles que entendem que precisam de um Salvador. Bem-aventurados são aqueles que necessitam de um Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que são humildes, ou seja, estão aqui nessa terra, mas não fazem parte dessa terra, e tudo que essa terra tem, nada pode acrescentar na sua salvação. Eles precisam de Deus, do perdão de Deus, precisam ser convertidos em Deus. Bem-aventurados humildes de espírito, daqueles que necessitam de um Salvador, daqueles que clamam por salvação todos os dias, por graça, por perdão, por misericórdia, por aqueles que sabem que sozinhos não dão conta, mas precisam do Espírito Santo, precisam da graça, precisam da palavra, precisam orar, precisam da comunhão, precisam do agir de Deus. Bem-aventurados sois, porque de tais é o reino dos céus. Se você é um destes que reconhece que precisa de um Salvador, o reino dos céus pertence a ti, pertence a você, pertence a você, pertence a você, pertence a você, pertence a nós que reconhecemos que somos humildes de espírito. Bem-aventurados, versículo 4, os que choram, porque serão consolados. Como nós acabamos de orar, há tantos motivos para chorar, tantos motivos para chorar. O mundo é um vale de lágrimas,
Há tantas notícias que nos fazem chorar. Choramos quando há uma separação. Não estou falando de divórcio, apesar dessa ser uma triste realidade até dentro das igrejas. Mas quando há uma separação, quando um ente querido se vai, choramos com as dores, choramos quando as portas se fecham, choramos quando parece que o mal assola a nossa casa, quando a enfermidade chega a nós, choramos pela nossa cidade, choramos pela nossa nação, nós choramos. Tem muitos momentos na vida que a nossa oração é só choro, que a nossa oração se transforma em lágrimas. Apenas há um balbuciar da boca, a gente não consegue expressar palavra nenhuma por causa da dor, por causa daquilo que estamos passando. As lágrimas rolam, caem no chão. Choramos porque queremos que Jesus volte logo. Gememos no nosso interior quando nós vamos olhando para as coisas e a gente não vai encontrando prazer nessas coisas que o mundo tem para oferecer. E nós clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A terra geme e clama, aguardando a nossa adoção, a nossa redenção. E nós que temos as primícias, gememos também. Cristo pode voltar. Quantas vezes você já fez essa oração? Cristo, volta. Choramos por causa do nosso pecado. E este é o contexto deste texto aqui. Os outros choros são contextos da Bíblia, mas este é o contexto do texto. Choramos por causa do nosso pecado. Nosso choro de arrependimento quando nós falhamos. Choramos por causa da renúncia. Choramos para abandonar o velho homem, que às vezes nos custa abandonar, às vezes nos custa abrir mão dos nossos sonhos, nos custa abrir mão dos nossos planos, como nós cantávamos aqui antigamente no Ora, tem que abrir mão dos planos, dos sonhos, para seguir os planos de Deus, e às vezes isso nos traz choramos porque muitas vezes passamos por momentos difíceis e perguntamos onde está Deus. E Deus está trabalhando mesmo nos momentos difíceis, trazendo salvação para todo aquele que nele crê. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Choramos pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação. Choramos pelos pecados dos nossos familiares. Choramos pelos males humanos. Choramos pelos sofrimentos. Choramos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sendo castigados por causa do Evangelho. A vida é repleta de motivos de choro, de clamor. Agora, o que é mais interessante, nós choramos movidos por uma alegria indescritível. Choramos movidos por uma alegria que a gente não consegue expressar, porque o reino de Deus, mesmo que tenha momentos difíceis aqui nessa terra, é um reino de alegria, justiça e paz. Então nós entendemos duas coisas: Cristo se manifestou para nos trazer uma alegria soberana, ou seja, uma alegria que está acima das circunstâncias. Olha o que diz Isaías 61, dos versículos 1 ao 3, e enche o seu coração com essa palavra: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora escute: o Senhor Deus me ungiu, me enviou para quê? A consolar todos os que choram
e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Para quê? A fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, aleluia, para a sua glória, aleluia. Jesus veio nos trazer uma alegria soberana, veio nos libertar, veio trocar as nossas vestes, veio tirar as nossas algemas, veio arrancar as nossas cinzas e colocar uma coroa, veste de louvor, em vez de um espírito angustiado, uma alegria soberana. Para quê? Para que nós possamos ser plantados, possamos crescer como carvalhos de justiça, e que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Cristo, a Ele toda a glória. Segunda coisa, quando Cristo se manifestar com o seu reino na sua plenitude, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que o texto diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não sei por que você chora, ou por que está chorando. Existem os contextos que eu acabei de falar. Choramos por causa das situações, choramos porque queremos uma redenção, queremos que Cristo volte, choramos pelos nossos pecados. Mas quando Ele voltar, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte, a nossa grande inimiga, já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Consolem as pessoas com essas palavras. Tem muita gente chorando do seu lado e você nem sabe. Leve essa palavra a ela. Bem-aventurados sois, porque você será consolado, você será consolado. Leve essa palavra de conforto aos corações despedaçados. Deixe a sua luz brilhar. Fale do Evangelho de Cristo. Fale que este é o nosso consolo, mesmo em meio à dor, porque o crente também passa por necessidade, o crente também passa por dificuldade, mas nós temos uma promessa: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós temos uma palavra, Cristo já veio e nos trouxe uma alegria soberana. Salmo 119, versículo 50. O salmista diz: este é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. Em meio ao sofrimento, lembre-se dessa palavra: você será consolado. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar todos os dias. Se não fosse esse consolo, estaríamos perdidos. E Ele ainda há de nos consolar. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma referência do Salmos 37, versículo 11, onde diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando isso irá acontecer? Quando o reino na sua plenitude vier. Herdaremos a terra. Mas hoje mesmo, habitando nessa terra, o Senhor nos permite viver bênçãos nela, contemplar a beleza do Senhor na terra. É tão bom poder ir ver a beleza do Senhor, seja numa mata, seja na chapada, seja no mar, seja em casa, seja quando o alimento está posto na mesa, seja na comunhão dos irmãos. É tão bom ver a beleza de Deus nessas coisas, e nós vamos herdando porque o Senhor nos deu. Herdamos a terra através das bênçãos que o Senhor nos permite obter, mas principalmente herdamos através das boas práticas, das boas obras ordenadas pela palavra de Deus. Ouça o conselho de Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Olha o que Pedro diz para você que quer viver em paz, em mansidão nessa terra. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons,
refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você é manso, irmão? Você é mansa, irmã? Eu chegar lá na sua casa, hein? Te encontro manso, ou você é bravo, tudo briga, tudo implica. Quando você chega em casa, acaba a paz. Quando você entra no trabalho, as pessoas falam: lá vem ele. Como é que você vai herdar alguma coisa, herdar bênçãos do Senhor neste lugar, se você não possui um coração manso, de atitudes mansas? Quem é você, meu irmão? Bem-aventurado os mansos. É assim que nós vamos evangelizando, pregando, anunciando. As pessoas vão olhando para nós e falam: rapaz, é diferente. Essa moça é diferente, este rapaz é diferente. Olha o que ele está sofrendo, olha o que ele está passando, olha o jeito que o chefe falou com ele, e ele está tranquilão. Se fosse outro, já avançava, porque assim nós somos. Ninguém tem sangue de barata. Nós não temos sangue de barata. Nós temos o sangue de Cristo que percorre nas nossas veias, percorre em nós. E Jesus disse: eu sou manso, aprendei de mim, que sou manso. Os mansos herdarão a terra. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que nós possamos brilhar com essa mensagem, que nós possamos brilhar com essa luz, mostrar aos homens que haverá um reino de justiça e paz. Algo que nem a gente consegue imaginar ainda, porque nós nascemos do pecado, fomos criados neste mundo tão turbulento, mas haverá um reino, eu acredito, de justiça e paz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando esse reino vier, seremos fartos. Mas a gente já pode ir experimentando um pouco, nos deliciando um pouco com a justiça de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Você tem fome e sede de justiça? Esse mundo tão injusto, temos fome e sede de justiça. E como luzeiros do mundo, precisamos levar justiça aos corações dos homens, por meio do Evangelho. É só através do Evangelho que conseguimos uma palavra justa, de justiça. Romanos capítulo 1, versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É através da pregação do Evangelho. E qual é a nossa justiça? Cristo, a sua vinda, o seu reino. Qual é a nossa justiça? Quando Cristo veio, Ele nos tornou justos. Justificados nós fomos, e agora nós estamos perante Deus sem nenhuma culpa. E o que nós mais desejamos, depois de justificados, que essa justiça possa alcançar os outros, possa alcançar os outros corações. Então precisamos levar a mensagem de justiça, que é dada através do Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse mundo injusto, o justo vive pela fé. Nesse mundo de caos, o justo vive pela fé. E a nossa fé, a fé que nós pregamos, anunciamos, queremos levar às outras pessoas, seja a luz de Deus, levando justiça aos injustiçados, através da pregação do Evangelho. Versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ao olhar essa palavra no latim, você consegue extrair o seu significado pleno. Misericardia, misere de compaixão, de miserável, cardia de coração. E o significado é ter compaixão do miserável. E Jesus está dizendo: bem-aventurados
aqueles que têm compaixão dos miseráveis, dos misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Nós já fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus todos os dias, e até quando Ele vier, seremos alcançados pela sua misericórdia. É a mensagem do já e ainda não. Olha só, foi Cristo que veio até você. Foi Ele que te escolheu primeiro, e não você, conforme João 15:16. Foi Ele que te chamou, não foi você que o chamou, de acordo com João 6:44. Você não reconheceu a Cristo primeiro, Ele abriu os seus olhos, de acordo com Mateus 16:17. E tudo isso é misericórdia, 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 compaixão do miserável. Ele abriu os nossos olhos, Ele nos chamou, Ele se entregou por nós, Ele apaziguou a ira de Deus. Misericórdia atrás de misericórdia, compaixão de homens miseráveis como eu e você. Nós não fizemos nada para alcançar a salvação. Puro amor e misericórdia de Deus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 16. Não depende da vontade ou do esforço humano, mas de Deus, que tem misericórdia. E agora, se eu e você, homens miseráveis, fomos achados pela misericórdia do Senhor, o que é que Deus requer de nós? Que da mesma forma possamos proceder com o próximo, ter compaixão do miserável. E a nossa primeira atitude precisa ser de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Não se esconda, não se esconda, não se esconda lá no seu trabalho, não se esconda na sua rua, não se esconda quando você tiver uma oportunidade em meio à sua casa, em meio às festividades da sua família. Não se esconda, tenha compaixão do miserável. Pastor, parece que está tudo bem. Você não sabe como está a alma, você não sabe como está a alma. Se compadeça, pregue o Evangelho. Como é que nós possamos demonstrar misericórdia cuidando dos necessitados? Nós como igreja podemos melhorar como bons dispenseiros, sabe, de levar uma boa mensagem, mas também com essa mensagem boas atitudes. Tem tanta gente sofrendo do seu lado, tem tanta gente precisando de uma ajuda, tem tanta gente esperando apenas um telefonema, tem tanta gente aguardando você, esperando o seu abraço, o seu consolo, tem tanta gente esperando ouvir a sua voz, tem tanta gente que você pode suprir a necessidade, você pode levar uma cesta básica, você pode ajudar. Tem tanta gente aguardando por nós, Igreja Batista Nacional do Cristo Rei. Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 36, sede misericordiosos, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você tem um dom, você tem um talento, você pode colocar a serviço do reino e ter compaixão do miserável. Através do seu dom, do seu talento, muitas vidas serem abençoadas. Que resplandeça a nossa luz através das nossas boas obras. Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os fariseus desta época pregavam a respeito da purificação, mas a purificação era apenas exterior. A purificação se alcançava através dos rituais, os rituais da religião. E Jesus está interessado no coração. Jesus está interessado no seu coração. E Ele está dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que mediante as nossas atitudes, obras, as pessoas possam ver que o nosso coração foi transformado, que o meu e o seu coração, eles foram transformados. Como podemos ver Deus nesse tempo presente, se é impossível ver a Deus e permanecer vivo? Através de Cristo. Como é que nós podemos enxergar Cristo? Através da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque vocês podem ter a luz, a beleza da glória de Deus, e um dia poderemos olhar face a face para o Senhor. Vemos Deus por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Podemos contemplar essa glória através das Escrituras. Mas me escute, chegará um dia
está chegando um dia. Almejamos por esse dia. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. A mensagem já e ainda não. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 9, nós estamos encerrando. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é você, irmão? Você é um pacificador? Você é um promotor de paz? Ou um advogado da paz? Ou você é aquele que promove discórdias, desavenças? Quem é você no ministério da igreja? Quem é você? Quem é você em casa? Quem é você? Quem é você? Você é um cara que exala paz, que busca a paz, que segue a paz. Uma mulher que tem um bom perfume da paz. Quem é a nossa igreja? Como é que nós somos conhecidos? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É melhor ter paz do que viver em meio às brigas, intrigas e confusões. É melhor dormir em paz do que viver brigando e pensando no que responder, no que falar. Se somos de Deus, somos filhos de Deus, e cabe a nós transmitir a mensagem da paz. Da paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14, você conhece muito bem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo, somos pacificadores. Precisamos transmitir paz. E agora a mensagem, a primeira parte da mensagem das bem-aventuranças termina com o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes somos perseguidos do nosso jeito e maneira aqui de nação. Perseguidos. Talvez não somos mártires, não sofremos no corpo ainda retaliações, não somos levados às cadeias, não somos esbofeteados, mas às vezes perseguidos por causa da justiça. A mensagem da justiça é o Evangelho. Mas tem muita gente sofrendo num momento como esse. Tem muita gente em meio às prisões, tem muita gente em meio às cadeias, tem muita gente que está sendo abandonada. Tem pai que está mandando o filho embora por causa do Evangelho. Tem filho que tem que abandonar o lar, tem mulher que tem que deixar o marido. Tem outros que estão guardados, escondidos, outros em meio às cavernas, nos quartos, só pode reunir um pouquinho de gente, não pode falar alto, não pode ter uma Bíblia. São perseguidos, não podem cantar, não podem erguer as mãos, não podem aplaudir o Senhor, não podem dar glória a Deus, não podem vir a uma igreja, nem sabem o que é isso, não tem uma igreja, não tem ar-condicionado, não tem uma poltrona confortável, não tem um bom som, são perseguidos. Talvez, é bem provável, talvez nós não sofreremos como estes, mas se o sofrimento chegar, que estejamos preparados e alimentados com esta palavra. Bem-aventurados sois, felizes sois, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus continua: bem-aventurados sois, quando por minha causa, por causa do meu nome, por causa do Evangelho, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha a mensagem de Jesus:
Regozijai-vos. Mesmo que as pessoas estejam mentindo, trapaceando, levantando uma falsa acusação contra você, por causa de Cristo, do seu testemunho, por causa da luz, por causa da paz, do Evangelho, por causa daquilo que você prega e anuncia, Jesus está dizendo: regozijai-vos, regozijai-vos, e exultai, e glorifique a Deus, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muitas vezes queremos ser profetas, só não queremos ser perseguidos. Assim viveram os profetas, eles foram perseguidos por causa da mensagem do reino, por causa da mensagem do reino. Versículos 13, nós somos sal. Versículo 14, nós somos luz do mundo. E agora, sabendo de tudo isso, o versículo 16 vem e nos traz a responsabilidade. Assim brilhe também, de acordo com todas essas recomendações, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Que você seja humilde, que você saiba que em meio à dor haverá consolo, que você seja manso, que tenha fome e sede de justiça, que você seja misericordioso, que você seja limpo de coração, pacificador, e mesmo em meio à perseguição, lembre-se, o reino dos céus está garantido para ti, está garantido para você. O reino dos céus está vindo na sua plenitude. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê, pastor? Para que brilhar a nossa luz? Para que o mundo precisa enxergar a nossa luz? Muitas vezes tomados pela nossa carne, nós queremos sim a fama, nós queremos sim brilhar, nós queremos sim ter sucesso, nós queremos que os homens nos aplaudam. Muitas vezes as crianças ou as pessoas, os meninos mais novos, eles querem ser jogador de futebol, não só porque gostam de futebol, é porque eles querem a fama, é porque eles querem os aplausos, eles querem andar em carros importados, eles querem que a mídia esteja ao redor deles. Às vezes nós queremos até cantar que o mundo precisa nos reconhecer, que o mundo precisa nos ver, e se o mundo não nos ver ainda, que a gente fique calmo um pouquinho, porque o Senhor está vendo, mas parece que o mundo já já vai nos ver. E Jesus disse: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que não enxergue você, mas as suas atitudes. Não enxergue você, mas as suas palavras. Enxergue o Evangelho que habita em você, através das vossas boas obras, de mansidão, de pacificador, de humilde, de limpo de coração, de justo, de fiel, de bom marido, de boa esposa, de bom filho, bom crente, de um bom cidadão. Que as pessoas te enxerguem, que você possa brilhar sim neste mundo de escuridão, mas que as pessoas enxerguem as tuas boas obras, o teu trabalho, aquilo que você faz em prol dos outros, aquilo que você cumpre nessa terra, porque entende que é o seu chamado, boas obras. E quando elas aplaudirem, que os aplausos não sejam para você, que os aplausos não sejam para você, que os aplausos não sejam para você. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e não te aplaudem, pelo contrário, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, que as pessoas olhem para nós, que as pessoas olhem para a sua casa e vejam uma luz em você, e vejam um brilho em você, e encontre algo diferente em você, através das suas palavras e atitudes. Mas mais do que isso,
Que essa luz não reflita o seu ego, que essa luz não reflita o seu orgulho, que essa luz mostre Cristo, 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 Cristo. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não somos luzes superpoderosas, somos luzes cheias de responsabilidades, no refletir das nossas obras, que os homens glorifiquem a nosso Deus, Deus que se faz presente aqui, Deus que está nos céus. Pai, graças te damos pela tua palavra. Continue falando conosco, continue ministrando o nosso coração. Tudo aquilo que eu não consegui expressar tão bem, que o Senhor complete nos corações. Traga interesse a este homem, a essa mulher, de estudar. Tudo aquilo que eu falei só de mim, se houve algo, não deixa produzir, mas que a tua palavra possa produzir os frutos necessários. Que teu povo saia daqui abençoado pela tua palavra, sabendo que o reino já foi estabelecido, o reino está em nós e o reino está por vir. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe.